estoura o áudio. Estoura o Nossa, áudio. É um tiro, pô. Você tá jogando seu Começa carioca. essa merda de novo, começa essa merda de novo. Não, continua, não para não. Tá. Bom dia, Eu nem boa... sei falar. Fala você, vai. Eu começo, eu sou bom com o discurso. Bom dia, boa tarde, Boa boa noite, noite. boa madrugada. Que cuidado com o mãozinho hoje na cama. Ok. Bem-vindos a mais um episódio e hoje o debate será sobre... O caso de Amityville e o Poltergeist de Enfield. É macabro. Bate. Fantasminha. É extremamente macabro. Gasparzinho. Podemos começar? Nesse Pode. será um aprofundamento do que a gente falou superficialmente no último que a gente havia dito sobre o caso de Amityville. Sim. Comece. Se quiser começar o tema... O crime, ele foi desencadeou manifestações malignas na casa de Amityville. Ocorreu em 13 de novembro de 1974, quando Ronald DeFeo Jr., na época com 23 anos, atirou e matou seus pais e 4 irmãos. Todos eles enquanto dormiam. A pergunta é, como que isso não gerou barulho e as pessoas acordaram? Então... A não ser se os 4 irmãos estiverem tudo junto. Aí pá, acabou. Não, Não. mas foi cada um em um quarto. Se nem pá, não vai te encher de azeitona. Era uma mansão. Que sono pesado, hein? Exatamente. Aham. A defesa do assassino alegou insanidade e que ele havia cometido um massacre ordenado por vozes que ele teria ouvido na sua casa. Esquizofrênico. Vozes que ouviu na casa. O relato psiquiátrico deu algum suporte à defesa, já que Ronald havia sido diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, além de ser usuário de drogas como LSD e heroína. Um fato que chamou a atenção no julgamento deste caso foi que todas as vítimas estavam dormindo no momento em que foram baleadas, ou seja, ninguém acordou com os disparos. Algo muito improvável, já que Butch teria agido sozinho. Isso na Outra verdade coisa. eles acordaram, só que não tem tempo de reagir. Não, porque... O barulho você tá de um dormindo tiro, assim, né, ó, velho? Cara, Se você levantar, aqui já vai ser a queda diferente. Todos eles estavam, tipo, retos assim na cama com tiro aqui. além Os disso, motores não se moveram. Não, então, tipo, além o cara disso, tirou, deixou eles naquela... além de eles, a família não acordar, os vizinhos também não acordaram. Então ninguém sabia, ninguém ouviu. Oxe. Então, cara, tava todo mundo tendo um soninho bem pesado. Que ano que foi isso? Foi lá em 1974. 74. Ah, nessa época já Um tinha rifle silenciador, não tinha? modelo Marlin 336 calibre 0.35. Então sim, Dá isso um faria estouro. muito barulho. Dá um estouro. Ah, nessa época ainda não mais tinha que essa porra, conhecimento esse pá que de... não tem silenciador. Exatamente. Mas não dá pra fazer, tipo, silenciador com lata de óleo, esses caras da 4? Mesmo, Sim, mas mesmo é o com o seguinte, silenciador faz muito barulho, cara. Quer ver, ó, Bate palma normal. Agora pega, bate palma embaixo da blusa. Abafa. Abafa, Mas não... mas é verdade. É, sem fica contar ainda. que assim, foram 6 pessoas. Eu teria fabricado 6 silenciadores e pra cada um ele ficaria trocando. Muito difícil. Porque se ele é um usuário de drogas, ele não vai pensar em vou usar um vai. silenciador. É. Prosseguindo. A perícia não encontrou sedativos nos organismos das vítimas, É que isso que eu poderiam ia falar, justificar o será que sono não ia profundo. ter sedativo, esse tipo de coisa? Só tem um adendo aí, que o sedativo, que são as drogas que são usadas, tá ligado? Ela some bem rápido. Mas eles teriam Então- achado alguma marca de agulha, etc. Também. Exatamente. Não constou no laudo. Ou Sim. então é misturado na bebida. É, Que, mesmo com efeito, ainda ficaria resquícios. irmãos... Agora caguei. vamos seguir para a próxima família que veio nessa casa. Eita, pô. A família Lutz. Em dezembro de 1975, 13 meses após o massacre em Amityville, 13 meses. 13 meses, Só. George e Kathleen Lutz compraram a casa no número 112 da Ocean Avenue por $80 mil. Nada como comprar a morte. Nada como comprar. Eles se mudaram para lá com 3 filhos. Alguns dos relatos de eventos estranhos feitos pelos Lutz enquanto moravam em Amityville envolveram odores estranhos, ver gosma verde correndo pela parede, O quê? Aham. Odores estranhos eu entendo, Gosma mas verde. gosma Slime. fechaduras, gosma verde correndo pelas paredes e fechaduras, e sentir locais gelados sem motivo aparente pela casa e enxames de moscas, provavelmente Moscas. moscas. George também relatou acordar frequentemente às 3h15, horário em que o massacre haveria ocorrido. Uou. Outra atividade paranormal relatada pela família envolvia uma porta de garagem que abria e fechava sem motivo, facas sendo derrubadas da cozinha, Poltergeist. uma criatura parecida com um porco que encarava George e seu filho pela janela, What the hell? Pigas de Jogos Mortais. e levitação de membros da família. Assustado pela assombração,
eles saíram na casa 28 dias depois de terem se mudado pra lá, deixando todos os pertences para trás. Não, Velho. pera. Já começou a ficar estranho porque tinha gosmas saindo da parede. Então, isso aí, em tese, seria meio que ectoplasma. Ectoplasma. Velho, um bagulho que eu já presenciei e, tipo, uma casa que morei, barulho andando na casa de noite. Eu já peguei Isso isso dá também. um medo do caralho. Eu já peguei Dá. Mas isso sabe o que é também. pior de Já tudo? aconteceu um pouquinho. Quando eu era menor, às vezes eu ficava sozinho em casa, não tinha ninguém pra ficar comigo. Então. Eu escutava alguém me chamando. Porém, Nossa, isso é muito o real. portão que eu olhava era transparente, não tinha nada, era tipo um portão de ripa de madeira. Era um inimigo te chamando. Amém. Ô, maluco, você já olhou pra porta e a maçaneta tava mexendo quando você abriu não tinha porra nenhuma? Ela Sim, tava isso sozinha em aconteceu casa. muito comigo, velho. Nossa, Então. eu tenho um medo desgramado disso. Velho, É pior que essa sensação, tipo, você tá sozinho, que tem mais alguém com você, é muito estranho. Parece que sabe tem o alguém pior te de tudo? olhando. Quando você sente que tem alguém te esperando, não te observando. Exatamente. Pensa, você de boinha no quarto, chega alguém do lado da porta e fica assim, ó. Do ectoplasma é um negócio muito estranho, tipo, caça-fantasma, assim, você pensa que é só ficção, mas essa porra pode realmente existir. Agora, falando de caça-fantasmas, 2 meses Caça- após os Lutz terem saído de Amityville, uma TV local foi à casa para filmar um segmento com experts em atividade paranormal, chamado de Caçadores de Fantasmas, entre aspas. Mythbusters. A equipe tirou fotos do interior da casa, incluindo um registro de um menino fantasma espiando de dentro de um dos quartos. E aquele porco que tava observando a galera pela Verdade, janela? pô, sumiu. Exatamente. Uou! Outra coisa. Que negócio medonho a foto. Exatamente. É outra coisa. Quem tirou essa foto foi a família Warren. Quer dizer, o casal Ed Warren. e Warren. Lorraine É aquele nome bonito, né, de inglês, né? É, a galera Eu que... lembro A que galera uma que... câmera automática, uma câmera de caça, mais ou menos. Uma tipo, câmera que tava pega o programado. movimento. Então, tem uma câmera de caça. Virou A casa de Scooby-Doo. Amityville, atualmente, ela foi vendida em fevereiro de 2017 Mano, que negócio para um bizarro. proprietário não identificado por 605 mil dólares. Desde os assassinatos, ela foi habitada por 4 outras famílias. Certo. Daí, As imagens a aí. imagem do moleque. menino é muito famosa, dá Nossa, pra achar na internet. Não tem nada coisa pior do que terror com criança, porque esses dois não combinam. Por isso que fala que criança é encapetada. Exatamente. Nossa, mas se você, tipo, já é... Uma criança rindo é normal, mas uma criança rindo num lugar escuro é assustador pra caralho. E às 3 da manhã, que E era as famoso. três da manhã. Próximo. Dando prosseguimento, agora nós temos o caso do Poltergeist de Enfield. O que aconteceu? Enfield. Durante 18 meses, começando no verão de 1977, Peg Hudson e seus 4 filhos e mais 30 testemunhas presenciais, incluindo vizinhos, detetives de eventos fenômenos paranormais, jornalistas, viram e ouviram dentro da casa da família incidentes em que móveis se moviam e objetos voavam sem razão aparente, ruídos inexplicáveis e até levitação. Na noite do dia 31 de agosto de 1977, Peg Hudson entrou no quarto de seus filhos e viu uma penteadeira se movendo sozinha. Abre aspas. Eu não consegui acreditar. Cheguei a empurrar a penteadeira 2 vezes, mas na terceira vez não consegui movê-la. Relembra em uma entrevista gravada Peg Hudson. Poltergeist é um negócio que, tipo, um fantasma que mexe imóvel, não é assustador, mas se você parar pra analisar, Ele pode tacar um criado mudo na sua cabeça quando você dorme. é uma faca, é a coisa mais É. leve do mundo pra O enfiar em você. Poltergeist é um dos bichos mais perigosos que tem, tá ligado? Exatamente. Porque Simplesmente, ele não é só um espírito normal, ele é um espírito Eles vingativo. interagem com a matéria. É um espírito vingativo que possui a casa e tem liberdade total dentro dela. E dependendo, até mesmo pessoas. Em teoria o bichinho é besta, mexe móvel, mas na prática... Continuando. Na prática, pode mexer o móvel e jogar uma estante inteira em você. Ela também. pode ser um serial killer em série. Não, vocês vão ver aí. O estranho episódio foi acompanhado de repentinos barulhos de batidas. Como que fala um pouco? Com medo, Hudson pediu que um de seus filhos fosse chamar o seu vizinho, Vic Nottingham. Vic Nottingham. Abre aspas. Escutei as batidas quando entrava pela porta principal. Andei por toda a casa e não conseguia entender o que estava acontecendo. Por isso, imaginei que só havia uma coisa a fazer: chamar a polícia. Disse também em depoimento na época. Tadinho da polícia. Exatamente. A policial, Caroline Hips, foi a primeira a chegar ao local e viu uma cadeira deslizar, sem explicação pelo quarto. A cadeira se levantou cerca de 1,5 centímetros do chão e deslizou aproximadamente 1 a 1,2 m para a direita, antes de parar, descreveu ela. No entanto, assim como Peg Hudson e Vic Nottingham, Hips não sabia o que estava acontecendo. Agora os investigadores paranormais. Maurice Gruz, membro da Sociedade para Investigação Psíquica, coordenou a investigação de que estava ocorrendo na casa dos Hudson.
Abre aspas. Eu mesmo vi bolas de gude se movendo de um lado para o outro. Vi a porta se mover sem ajuda e senti uma diminuição na temperatura sem explicação, disse o especialista na época. Uma voz rouca e masculina começou a ser ouvida quando as crianças estavam em algum cômodo. Ela parecia emanar de trás de Janet Hudson, que dizia que a voz vinha da parte posterior de seu pescoço. A voz se identificou como um antigo morador da casa, Bill Higgins, que morreu aos 72 anos de idade. Interrogado por Richard Gross, filho de Maurice Gross, ele disse que morreu de uma hemorragia. Morri em uma cadeira que ficava em um canto do andar de baixo, afirmou. A história de sua morte foi corroborada mais tarde por Terry, o filho do ex-morador da casa, que de fato se chamava Hilkins. Daí a gente tem algumas fotos da família. Que merda tá acontecendo na segunda foto? E uma foto. E é uma foto real que uma câmera automática registrou de madrugada, no meio de uma levitação. What? E existe uma entrevista com a família na época dos acontecimentos, que está disponível atualmente no YouTube. Meu Deus. Exatamente. Ok, vocês lembram que eu falei pra vocês de ir pra essa casa? Deixa Nós eu vamos. ver. Nós vamos. Essa é uma casa diferente. Vai ter um raminho de verdade? Irmão, E ó, essa aqui Eu não não tem. vou, não. Essa aqui não tem nada de. Que foi vendida. Então, aparentemente ela tá isolada. Não tem ninguém morando nela. Velho, Isolado em qual sentido? Isolado de fechada ou isolado de abandonada? Abandonada. Luiz, Perfeito. velho. o senhor que vá lá, tá bom? O senhor que vá. O senhor Velho, é que porque fique daria à um bagulho muito vontade. foda. Tipo, a gente vai, passa um dia, depois a gente fala o que aconteceu. Tipo, É, visualização. Então, realmente é muito curioso esses casos que a pessoa levita. Não tem como você levitar, se publicar de volta. por isso que Uma você sonha coisa. voando. Vocês todos, vocês acreditam ou não? Se esse caso é verdadeiro ou não? Bem, tem foto real, né? Muitas É. provas. Tem prova. Eu acredito particularmente em espíritos e essas coisas no geral, então pra mim é real sim. Irmão, Por que que a humanidade, então, não começa a estudar isso? A humanidade tem medo e porque é muito perigoso. Exatamente. E sem contar que assim. Quem disse que a gente não estudou? Pode para ter, tudo. só que não é acesso ao público. mas eu tenho certeza, ou quase certeza, que a ciência ela rebobina isso e fala: não existe. Tem literalmente um experimento que chama MK Ultra da CIA. E que basicamente estavam estudando essas coisas paranormais para serem usadas na guerra. Tanto que a série Stranger Things foi baseada numa desse do MK Ultra. Ah, de tipo pegar a galera é. com poder paranormal pra usar como arma? Exatamente. Eles foram estudando. Outro baseado também é Outlast. Que o experimento principal, que é uma mente que foi passada para nanomáquinas. Resident Evil. Resident Evil seria voltado para armas biológicas. Mas vocês mas acham que em seria algum momento isso vai vir à tona? Tipo, explodir? Tipo, Bom, Cara, eu duvido muito. Provavelmente vai porque- ser igual aos aliens. Vai e volta. mano, eu não duvido e eu também não acredito e eu também não quero estar à prova pra saber se é verdade ou não. Prefiro mas tá viver atrás na de você, ignorância. Prefiro viver na ignorância. Oi, tá atrás? Ô, mas esse negócio de pessoa que sente paranormal, tipo, muito sensível, eu não acredito nessa porra, não. Tipo, sabe aqueles programas, tipo, 5 pessoas com poderes paranormais vai passar uma noite numa casa assombrada. Essa porra eu não acredito. Aqui o Cara, ponto é, aí muitas vezes, a pessoa que tem isso, não vai, olha só, eu vejo espíritos. É. Que é justamente, como é que você vai, por exemplo, eu tava vendo um relato de um cara que é coveiro. Você vê que pelo relato é algo Mais palpável, é algo tipo, você entende? Cara, pode Tem ser. realmente chance de ser real. Exatamente, que ele fala que assim, você tá num cemitério, o cara trabalhava como coveiro, então ele acaba vendo os espíritos lá e vai guiando eles pro caminho. É. Como é que você fala, tipo assim, pra você dar um consolo pra alguém, tipo, morto. que já tá morto. não, Nossa. não morto. Porque o morto, ele sobe. Mas o problema é, tipo, a família. Como é que chega assim, tipo, alguém pede pra você, tipo, pô, Me ajuda, mano. eu acabei de vê se a perder um pessoa tá familiar. ali, se ela foi e tal. Ou então, tipo, a pessoa quer conversar com ela. E a pessoa não tá ali, tipo, ela já seguiu o caminho dela. Se você falar isso pra pessoa pode achar ruim com você, pensar que você só não quer falar. Você ficaria num coveiro por 30 mil por semana? É lógico? Lógico. Cara, pensa comigo. Coveiro e cara que faz necropsia, A única, que examina o corpo. a única Cara, coisa ruim é que você tem que mexer nos ossos depois. Sim, né? mas de resto, cara, Cara, De tipo, boa. ninguém vem encher o teu saco. Tu e fica você tem que de ter medo boa. de vivo, não de morto. Exatamente. Se levantar, você pode dar um murro no corpo e falar, pô, você marca Pô, ali, ó. você tem a pá na mão. Já Mas veio, se não for maluco. palpável. Ô, peraí. Maluco. Fala aí,
Fala aí. Só porque ele falou, se levantar, tu dá uma pasada, é osso, vai desmontar. Não, sem contar que se for o corpo, é só você marcar na autópsia. Tá vivo. Roxidão no corpo. Roxidão no corpo. Ô, mas, tipo, outro negócio, assim, que deve dar um medo pra caralho é hospital de noite, principalmente na ala de necropsia. Que eu lembro de estar uma vez vendo no Reddit, uns relatos de paranormal, eu vi um caso... Eu vou ver se eu acho. É um relato que era, tipo, de um cara que trabalhava de porteiro num hospital, só que a área da necrópsia era do lado da portaria. Tipo, porque ainda entrava os corpos, analisava e saía. Eu lembro de ter uma vez que ele tava fazendo portaria depois da meia-noite. E a sala ao lado, que era a sala da necrópsia, ele ficava escutando o choro de uma mulher. Tipo, sabe aquele choro que é bem real mesmo? Um choro real? Só que tem um detalhe. Nessa hora da noite, já não tinha mais ninguém no hospital. Era só o porteiro. E, no dia em questão, uma mulher morreu durante o parto. E o corpo tava lá na necrópsia. E o que o cara fez? Ele chegou até a porta, encostou e começou a conversar com o espírito, falando: tá tudo bem, você pode descansar, o seu bebê sobreviveu, ele vai ficar bem. Daí, o segundo relato, depois que ele conversou com o espírito, ele começou a se calmar aos poucos e parar de chorar. E, tipo, isso deve dar um cagaço tremendo. Eu tenho uma madrinha que ela trabalha no hospital de criança em São Paulo. E assim, ela me contou um pouco, justamente quando eu perguntei de que foi natural. E assim, vai muita criança lá com coisas que fazem você perder a fé na humanidade. Ela disse que diversas vezes ela já viu pessoas andando, passando por paredes, sumindo. Ou até mesmo criança. Justamente se é um hospital infantil, tem criança. E se ela ver a criança correndo, passando, obviamente ela vai ver justamente que ela não veio ninguém. E a criança sumia. Ela já ouviu, tipo, choro e ela foi ver, não tinha mais nada. Mas das que já morreram ou que ela realmente sabe que tem ali? Amém. Mas se vocês quiserem saber mais sobre esse tipo de coisa de necrotério, eu recomendo um filme brasileiro que é terror / comédia, mas é mais voltado pro terror, que eu não sei se vocês já ouviram, é um filme brasileiro chamado Morto Não Fala, que é basicamente de um cara que trabalha no necrotério que começa a conversar com os mortos. Pesquisa aí no YouTube depois pra vocês verem. Cara, tem um outro jogo também, só que isso não é brasileiro, que é justamente de você trabalhar no necrotério, onde você basicamente vai e são 4 corpos. E algum deles tá possuído por um demônio. Ah, eu sei, qual é? E você tem que ir investigando os corpos e fazendo o seu serviço pra descobrir qual é o demônio, qual o corpo, como selar ele e por fim cremar ele pra eliminar o corpo. Pra eliminar o demônio. Eu sei como é que é. Mas desse do filme aí, assistam, eu recomendo, é muito bom. Mas vocês acham, então, se existem os espíritos, da onde que eles vêm? Seriam Eu acho que realmente um lugar invertido? seria a consciência do ser humano. Que quando morre, dependendo de como a pessoa ela passa. Pode ser justamente o ponto que eles falam bastante na espiritualidade. Vamos eliminar esse conceito de céu e inferno, tá? Sim. Só pra ficar mais claro. Basicamente, você... se tiver pendência, algo assim, muita raiva, você acaba ficando. Esse negócio de pendência. muito Se da hora. você não tiver, você acaba passando. Então a gente continua esse papo depois que já tá dando a hora. Bom, galera, então é isso. Então, pra mim, falou. E boa noite, bom dia, boa tarde, fui. Até mais, pessoal. A quarta parte desse episódio vai ficar pra próxima. Até mais, pessoal.